Um antigo circuito usado em corridas na década de 50 com 180 curvas no total. Incrível! Como eles conseguiam correr? Existiam diversos tipos de pilotos. Os pilotos eram muito mais importantes naquela época do que são hoje. Nos primeiros grandes prêmios não havia o recurso da telemetria. Os pilotos apenas falavam ou reclamavam do carro. Era rápido, lento, curvas fechadas, abertas, com ondulações, superaquecimento, freadas bruscas e acidentes. Era simples assim. Nos longos circuitos, carros com 2 lugares, para o piloto e o mecânico com as suas ferramentas. As regras limitavam as ferramentas que podiam ser levadas. Conseguir ser ouvido com todo o barulho dos motores sempre foi muito difícil. Os espectadores contavam com um sistema de megafones. Mas os pilotos no grid não ouviam quase nada. O uso da bandeira como sinal de largada era fundamental. Os pilotos corriam por horas sem saber com certeza em que posições estavam. Havia pouco contato entre o carro e os boxes. Um dos primeiros a implantar o sistema foi o diretor da Mercedes, Alfred Neubauer. Ele ficou impressionado vendo a comunicação das equipes nos Estados Unidos e resolveu importar a ideia. A equipe Mercedes ficou famosa pelo contato do box com o piloto. Os pilotos levaram grande vantagem com a técnica de Neubauer. Sinais com bandeiras, placas e gestos manuais. Na Europa, Alfred Neubauer foi pioneiro em estratégias de corrida e o primeiro a reconhecer a importância de manter piloto e equipe conectados. A origem exata do uso de sinais para comandos e controles durante as corridas é um mistério. Existem muitas hipóteses. A bandeira vermelha da estrada de ferro de Victorian significa parar. O sistema de organização das corridas de cavalos com diretores e controladores com certeza influenciaram o automobilismo. E a história se mantém com uma linguagem mais moderna para a Fórmula 1, com termos como Parc Fermé e Paddock. E no paddock se fala dos 4 primeiros. Esse é sempre um assunto interessante nas corridas de carros. E nos 40 anos seguintes, as placas e bandeiras continuam sendo o modo mais confiável de se passar informações aos pilotos. Mas dentro dos boxes, nada foi feito para melhorar a comunicação. Uma conversa clara é impossível com o ruído de um motor. Mas nos anos 70, Colin Chapman, que corria pela Lotus, fez uma experiência usando fones de pilotos de caças e um capacete modificado. Um pequeno microfone e um fone foram adaptados ao capacete. Apesar de estarem longe de uma comunicação perfeita, o intercomunicador suavizou bastante o barulho dos boxes. E como todas as boas ideias, ele foi adotado rapidamente por todas as equipes. Mais rápido com isso, nós temos que fazer o mesmo. Eu vou pôr mais 11 litros no tanque. A autonomia será de 7 ou 8 voltas. Isso aí, 11 litros de combustível. Levante mais à frente, um pouco mais de 1 centímetro. Agora já está tudo certo. Pode ir. Pouco depois, todos estavam desfrutando do novo acessório indispensável, o intercomunicador. E foi apenas um pequeno passo até o uso do atual sistema de rádio. A antena na Lotus de Ayrton Senna fica bem visível atrás do aerofólio traseiro. Senna e logo depois Schumacher começaram a conversar muito. Eles comunicavam tudo que se passava aos engenheiros e isso se tornou uma arma muito importante. E a gente conversava muito durante a corrida sobre a estratégia, preparando mudanças para a hora dos pitstops. No fim da década de 80, todas as equipes se comunicavam diretamente com seus pilotos. Eles definiam suas estratégias conforme corriam. Mas isso não agradou a todos. Por muitos anos foi muito difícil de se comunicar por causa de todo o barulho das vibrações
interferência na pista, nós podíamos conversar com o pessoal da equipe nos boxes, mas era difícil de entender. Usávamos protetores nos ouvidos por causa do barulho do motor e isso dificultava na hora de ouvir pelo capacete. A comunicação via rádio foi, nos meus 20 anos aqui, complicada. Nunca funcionou perfeitamente. Em meados da década de 80, houve uma evolução. Este gráfico futurista tenta prever a mudança através de uma linha do tempo. O rádio se uniria a sensores no motor, controlado pelos boxes com um sistema de rede. Os dados mais importantes são enviados aos boxes para serem analisados. Os engenheiros localizam sinais de desgaste do motor ou de um consumo maior de óleo, podendo alertar o piloto e evitar um acidente. Às vezes os mecânicos nos avisavam, aconteceu comigo, eles diziam, diminua a rotação do motor, diminua 500 giros, poupe o motor se puder, especialmente se eu estivesse numa boa posição e liderando uma corrida. A telemetria ajudava na estratégia, principalmente nos motores turbo de alto consumo da década de 80. Aconteciam muitas panes secas, principalmente com os motores turbo. Nós tínhamos que economizar combustível. Às vezes tínhamos que diminuir a pressão do turbo e teve uma corrida que foi incrível. O Patrick Head e eu começamos a discutir no rádio porque eu estava ganhando a corrida e ele queria que eu diminuísse a pressão do turbo. Eu baixei a pressão e o Keck Rosberg me passou e eu tentei ficar colado nele. E estava ficando nervoso, me descontrolando. Eu posso aumentar a pressão do turbo? Quando vou poder aumentar? Mas, para o fim da corrida, os engenheiros me comunicaram que eu tinha combustível suficiente que podia aumentar a pressão do turbo. Foi uma corrida fantástica e acabei vencendo. O que conta muito em uma vitória ou derrota é a estratégia. O momento de fazer a parada, sair com o tanque cheio e parar menos vezes, ou sair com menos gasolina e andar mais rápido, mas em compensação parar mais vezes. E se vale a pena mudar a estratégia durante a corrida, dependendo do que acontece ao redor de você. Na década de 90, a telemetria se tornou bidirecional. Carros como a Williams, de 1993, eram bidirecionais. Os boxes podiam enviar informações para componentes específicos do carro. A mistura do óleo do motor, nós podíamos mudar algumas configurações desse motor ou alterar o controle do diferencial, mudar a estratégia de uso dos componentes, ou até podíamos enviar mensagens ao piloto que apareciam no monitor dentro do carro, dizendo qual era a sua posição na corrida, ou se alguma coisa estava errada no carro, através de informações que recebíamos. Em 1993, para evitar que a tecnologia robotizasse a Fórmula 1, a telemetria bidirecional foi banida. Mas algumas equipes burlaram as regras. Códigos computadorizados eram transmitidos escondidos dentro de programas. A FIA, autora das regras, descobriu ser impossível a proibição da telemetria bidirecional. Ela voltou a ser usada em 2002, abrindo novamente a discussão de que os pilotos da Fórmula 1 se tornariam apenas mais um caro componente eletrônico do carro. O piloto controla tudo o que a telemetria bidirecional pode fazer. Ele pode apertar botões e mudar os mapas de ignição, de combustível e de tração. Pode mudar tudo, mas a telemetria do carro com os boxes reduz o trabalho do piloto para que ele se concentre em pilotar o carro e não fique no volante brincando com o computador. Os engenheiros das corridas, embora consigam a maior parte das informações eletronicamente, o carro diz como está se comportando. Quantos giros está impulsionando, a temperatura do carro e tudo mais. Mas no fim, você analisa um bom piloto com bom senso de mecânica como o Michael Schumacher, que é brilhante nisso, o Nigel Mansell, que era muito bom nas análises. Eles podem acrescentar muitas informações pessoais junto com os dados dos computadores. Basicamente, há apenas uma pessoa controlando o volante do carro, pisando no freio, e é ele quem realmente sente como o carro se comporta
E também há elementos que fazem o piloto sentir o comportamento do carro e adaptar o seu estilo de pilotagem. E esse tipo de alteração não vai aparecer nos dados recolhidos do carro, porque é uma reação instintiva. Sempre pode-se contar com essa ligação espontânea do carro e do piloto. Eles têm que usar e entender a tecnologia, precisam ter habilidade para saber usar a eletrônica. E claro que não é verdade que eles são robôs. É apenas uma diferença na importância dos cargos, é uma sobreposição. A função dos profissionais mudou em relação aos tempos antigos. Temos ferramentas dentro do carro que nos permitem mudar os ajustes como bem entendermos, mas a equipe recebe muito mais informações do que o piloto está recebendo. Estão vendo os números da aceleração e tudo mais, e com base nesses dados podem nos dar orientações seguras do que fazer. Os pilotos da Williams, Montoya e Ralf Schumacher são monitorados em todos os seus movimentos. A função do piloto de Fórmula 1 provavelmente mudou para sempre. A dúvida é: qual será a função dentro do cockpit conforme a tecnologia avança? A resposta não é pensar que o cockpit está sendo adaptado para receber pilotos de caças. Na Fórmula 1, a tecnologia está diminuindo o espaço dentro do cockpit. É uma assistência ao piloto enquanto ele se concentra na vitória. Muitos avanços aplicados vêm da tecnologia aeroespacial. Para os pilotos de caças, vencer é uma questão de vida ou morte. Mas eles enfrentam condições parecidas com as dos pilotos de corrida. Este simulador do cockpit de um avião de guerra tirou um pouco do controle dos pilotos. Ele foi projetado para recolher informações. 1, 2, agora. A ideia é que o piloto só receba informações se for absolutamente necessário. Fechando. A ideia é, se você não precisa saber, eu não vou te dizer, porque está tudo funcionando conforme esperado. Um conjunto de princípios planejados e analisados reforça exatamente essa ideia. E essa ideia foi possível graças aos computadores do avião. Aviso de pouco combustível. Aviso de pouco combustível. Combustível. Pontos brancos. O computador fala com o piloto e ele responde ao computador verificando antes que algo dê errado. Mostre os dados. A voz do piloto faz parte do mecanismo de controle. Os comandos de voz que entram e saem são a chave do sistema. A minha voz substitui a necessidade de tirar minhas mãos do comando, o que é importante para se manter o controle do avião. Para acionar alguma função importante no painel, mudar a frequência do rádio e muitos outros recursos que eu descreveria como lições de casa dentro do cockpit, tudo controlado pela voz. Pouco combustível. Eu posso acionar um comando pela voz e outro com as mãos ao mesmo tempo. Mostre os avisos, aumentar o rendimento. Pouco combustível. A maior parte dos pilotos de caça é composta de homens. E é comprovado psicologicamente que eles reagem melhor a vozes femininas. A mãe sabe o que diz, principalmente em situações de risco. Subir. Subir. Diferentes tons de voz para cada tipo de situação. Você irá ouvir ela bastante preocupada se estiver próximo de bater ao chão, ou ela gritará, suba, suba. Ou se não estiver tão preocupada, mas você estiver ficando com pouco combustível, fará um aviso sonoro. Uma palavra código especificamente para esta situação. O avião tem uma vida própria quando está conversando com você. Velocidade supersônica. Velocidade supersônica. O cockpit sabe o que o piloto está fazendo, onde ele está, em que parte do voo estão. Quando estão na pista, o avião sabe perfeitamente de tudo isso. Quando os motores são acionados, sabe que estão taxiando e se preparando para decolar. E fornece as informações necessárias para cada situação. Assim que o avião decola, o trem de pouso é erguido e recebemos mais informações sobre a navegação. Se eu selecionar uma arma, ele me dará informações sobre o combate. Essa é uma das maneiras que nós encontramos para não sobrecarregar o piloto com muitas informações ao mesmo tempo.
Controle de voz e computadores ajudam os pilotos, mas a tarefa mais difícil dentro de um cockpit é a estratégia de corrida.